E aí, já parou para pensar que talvez riqueza não tenha tanto a ver com dinheiro, e sim com destravar certos caminhos dentro do nosso cérebro? Pois é, essa é a promessa central do livro Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo e tentar decodificar essas chaves que, segundo ele, podem reprogramar a nossa mente para a prosperidade. Bora lá! Olha, o ponto de partida é essa frase, atribuída ao Bill Gates e citada pelo Marçal. É forte, né? Mas a ideia aqui não é colocar a culpa em ninguém, e sim provocar uma virada de chave. O livro defende que a pobreza não é uma sentença, uma condição financeira para sempre, mas sim um estado mental. É uma programação que pode, e na visão do autor, precisa ser alterada. Tá, mas qual é a base dessa ideia? O Marçal vai direto na raiz da palavra. Ele diz que pobreza vem do latim e significa basicamente improdutividade. E, gente, isso muda tudo. O problema deixa de ser a falta de dinheiro e passa a ser a falta de produção. Uma limitação que, no fim das contas, começa na cabeça. E como é que essa prisão mental é construída? Pensa assim, tudo que a gente viveu, a forma como fomos criados, tudo isso vai instalando drivers na nossa mente. Sabe, como se fossem programas de computador rodando ali em segundo plano. Essas verdades que a gente assume como nossas acabam definindo o que a gente acha que é possível ou não e muitas vezes nos barram antes mesmo de a gente tentar algo novo. E é aí que a gente entra no primeiro código. Se a mente é tipo um programa, a grande questão é: dá para reescrever esse código? Dá para hackear o sistema? A resposta, segundo o livro, está entendendo um conceito simplesmente poderoso sobre o nosso cérebro. E o nome desse conceito é neuroplasticidade. Aquela ideia antiga de que o cérebro de um adulto não muda mais, a ciência já provou que isso é mito. Nosso cérebro, na verdade, está o tempo todo se transformando. Ele pode literalmente criar novas conexões a partir de novos pensamentos e novas atitudes. O Marçal usa uma analogia que é ótima para entender isso, a de um cabeamento de rede elétrica. Pensa só, depois que a fiação principal da casa está pronta, fica muito mais fácil e rápido puxar um fio para instalar uma tomada nova. Com o cérebro é parecido. Uma vez que se aprende uma habilidade, o cérebro cria um caminho. Para aprender algo parecido depois, ele usa essa fiação que já existe e o processo fica bem mais rápido. Certo, vamos para o segundo código. Agora a gente vai falar de matemática. Mas calma, não é aquela da escola. O autor diz que das 4 operações básicas, só uma delas é capaz de gerar riqueza de verdade. Ele chama esse segredo de código X. O mais legal aqui é como cada operação matemática vira uma mentalidade. A adição, o mais, é a do poupador, aquela pessoa que junta de grão em grão bem devagar. A subtração, o menos, é o consumidor, que só gasta, só tira do bolo. A divisão, o dividido, é a mentalidade que separa, que racha sociedades, que destrói. Mas a multiplicação, o X, esse é a do próspero. É a única que, segundo ele, gera crescimento exponencial. Só que tem um detalhe, um alerta muito importante sobre a multiplicação. Olha só essa conta simples que está aí na tela. Meio vezes meio não dá 1, dá 1/4. Ou seja, quando se tenta multiplicar duas metades, o resultado é algo ainda menor. A união de duas partes incompletas gerou algo pior ainda. E aqui está o pulo do gato do código X. A multiplicação, para funcionar e gerar abundância, precisa partir de algo inteiro. O autor até cita os milagres de Jesus. A multiplicação dos pães e peixes começou com pães e peixes que já existiam. A transformação da água em vinho começou com a água. Moral da história, não dá para multiplicar o zero. Não dá para multiplicar uma fração e esperar um resultado grandioso. Ok, a gente já entendeu como reprogramar a mente e qual é a matemática da riqueza. O terceiro código, então, é sobre aprender a enxergar a realidade de um jeito diferente. É sobre dominar o que o autor chama de realidade imaginativa. Ou seja, saber diferenciar o que é um fato concreto do que é só uma construção da nossa mente. E isso leva a gente a uma pergunta que todo mundo deveria se fazer sempre. No que eu estou acreditando? Isso que eu chamo de realidade é um fato da natureza, tipo uma pedra, ou é só uma história que todo mundo combinou de acreditar e a gente foi junto? Essa lista aqui deixa a diferença bem clara. Fato é aquilo que existe por si só. Árvore, rio, gente. Agora, do outro lado, na imaginação, estão os construtos. O valor do dinheiro, por exemplo, que só existe porque a gente acredita nele. O preço de uma ação, a fama, até as nossas crenças limitantes e o que chamam de crítica construtiva. O recado é claro, muito cuidado com o peso que se dá para esses construtos. Beleza, decodificamos a teoria. Mas, e na prática? Como é que se transforma tudo isso em ação?
É aí que o livro apresenta a parte final, os princípios milionários, que são um guia prático para aplicar essa nova programação no dia a dia. Olha só esses 4 hábitos bem diretos. Primeiro, seja um fornecedor, não só um consumidor. Na internet, por exemplo, é preciso produzir mais do que só rolar o feed. Segundo, capitalize o tempo. O exemplo de raspar a cabeça é extremo, claro, mas a ideia é mostrar o valor de cada minuto. Terceiro, compre novas habilidades, ou seja, invista sempre em aprender coisas novas. E quarto, que talvez seja o mais polêmico, dissolva relacionamentos que só te puxam para baixo. Para fechar o raciocínio, essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. A sabedoria, que é a mentalidade certa, é a semente. A prosperidade é a ação, é o processo de crescimento. E a riqueza? Bem, a riqueza é o fruto, é o resultado natural de todo esse processo. E agora, para terminar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é aquela verdade, aquela realidade imaginativa na sua vida que sempre foi tratada como fato, mas que, se fosse questionada de verdade, poderia ser a chave para destravar um caminho de muito mais prosperidade? Pensar nisso já pode ser o primeiro passo.